É, pessoal, o atacante cria da base do Vasco, Gabriel Peck, falou que tem um sonho e um desejo de voltar a jogar pelo Vasco da Gama. O jogador hoje é o destaque no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Hoje é dia de Vascão em campo, hoje é dia de Santos contra o Vasco, jogo que acontece às 4 horas da tarde no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo vocês vão ver a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais, com algumas novidades. O zagueiro Maurício Lemos não foi nem relacionado. Com isso, o zagueiro Luiz Gustavo deve ser o titular. Se você não me conhece, meu nome é João. Vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante, e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar pelo menos a 100 likes. Dá essa moral pra gente, beleza? E aqui, ó, tem 10.225 inscritos. Vamos tentar chegar a 10.250. Dá essa moral, se inscreve aí e clica no botão de hypar para divulgar para mais pessoas. Agora vamos pro vídeo, porque tem um monte de coisa pra gente poder falar ainda sobre o jogo de hoje e sobre Gabriel Peck, que tem um desejo de retornar ao Vasco da Gama. Vamos começar falando sobre Gabriel Peck, que falou que tem um desejo de voltar ao Vasco da Gama. Gabriel Peck não descarta um possível retorno ao Vasco. Aceitaria o jogador de volta, torcedor? E aí, responde aí, coloque nos comentários. Aceitaria o Gabriel Peck de volta ao Vasco da Gama? E eu com certeza absoluta. Em uma volta para o Brasil, como o Coutinho, ser recebido assim de braços abertos para um lugar que me formou como jogador e ser humano seria especial demais, disse o Gabriel Peck em entrevista ao Lance, falando que é um sonho ele voltar a jogar no Vasco da Gama, né, cara? Ele tem um desejo, Gabriel Peck, que o Palmeiras estava interessado, o próprio Cruzeiro, alguns clubes aqui do Brasil e até da Europa têm interesse na contratação do Gabriel Peck. Olha aqui, ó, vamos lá. Eu peguei um trecho da entrevista do Gabriel Peck falando desses desejos de voltar a jogar pelo Vasco da Gama. Né, tipo, eu tenho um foco assim na minha carreira, né, um sonho, né, de chegar à seleção brasileira um dia, jogar uma Copa do Mundo. Então hoje, para minha carreira, eu busco os melhores lugares assim, né, para eu poder estar mais perto do meu sonho. Mas claro que o Vasco sempre vai estar no meu coração. E um dia eu sonho, né, em ir para a Europa. E um dia, claro, numa volta pro Brasil, assim como o Coutinho, né, poder ser recebido assim de braços abertos para um lugar que me formou como jogador e como ser humano, seria especial demais. Pô, isso é muito maneiro. E só pra gente... E aí pra você ver, né, o Gabriel Peck, ele tem como ídolo dele o Felipe Coutinho. O Gabriel Peck falou que o sonho dele é jogar no Liverpool da Inglaterra, que é o mesmo caminho mais ou menos do que o Coutinho, né, cara? Coutinho jogou no Liverpool, se destacou lá e depois aí foi vendido para outros clubes, Barcelona, jogou no Bayern de Munique e tudo mais, e acabou voltando para o Vasco da Gama. Então o Gabriel Peck, que é mais ou menos o mesmo cenário que o Felipe Coutinho, né? Ir pro Liverpool, o sonho dele, jogar na Premier League, jogar no futebol europeu e depois voltar a jogar pelo Vasco da Gama. Um jogador que tem recebido propostas de alguns clubes aqui do Brasil, como Palmeiras, Cruzeiro, tem interesse também na contratação do jogador, mas ele acabou descartando. Ele quer voltar pro Brasil e jogar no Vasco da Gama. Isso aqui é muito importante pra gente poder falar, pra gente valorizar cada vez mais o Gabriel Peck, porque foi um jogador que ajudou muito o Vasco da Gama na Série B, na Série A, né? Um jogador que se esforçava bastante, tá longe de ser um craque, mas é um jogador que dava a vida dentro de campo, com certeza, pela nossa camisa. E ele já falou que ele torce Vasco da Gama, ele é Vasco 100%. Ele falou até mesmo que acompanha os jogos do Vasco, para vocês terem ideia que o Gabriel Peck, ele é fanático pelo Vasco da Gama. Bom, outro ponto, pessoal, é sobre o jogo de hoje, né? Um jogo muito importante pro Vasco da Gama, um jogo que o Vasco precisa vencer, é um jogo que é pela luta pelo rebaixamento, né? O Santos também não tá mil maravilhas, então vamos lá. O Vasco soltou a lista de relacionados para a partida de hoje e é o seguinte: Alex Teixeira tá relacionado, Cauã Barros, como tá na imagem, Coutinho, David Estrela, Daniel Fusato, Benjamin Garré, GB, Hugo Moura, Jair, Léo Jacó, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Pumita Rodrigues, Rayan, Tietê, Thiago Mendes e Vitor Luiz. Essa é a lista de relacionados do Vasco da Gama para o jogo de hoje, né? E aqui também tem, ó, Luiz Gustavo, Estrela e Barros foram relacionados, tá? Então é um ponto importante pra gente saber em relação a esses três jogadores que são da base do Vasco. E o Vasco deixou aqui, ó, boletim médico:
Matheus Carvalho, volante, o atleta sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e está em tratamento intensivo no departamento médico do Vasco da Gama. Tá? Informação importante pra gente poder saber dessa lesão que o Matheus Carvalho teve, né, nos treinos aí com a camisa do Vasco da Gama. Estão animados pro jogo de hoje? Deixa aqui nos comentários, inclusive, seu placar pro jogo de hoje, tá? Quanto que você acha que o Vasco vai vencer a partida, vai perder, vai empatar? Fala pra mim o resultado aí, coloca aqui nos comentários. Bom, vamos falar um pouco sobre o jogo de hoje, vamos lá. Santos contra o Vasco, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Veja também desfalques, arbitragens e outras informações da partida válida pelo primeiro jogo, inclusive do segundo turno do Campeonato Brasileiro, né? Esse é um ponto importante pra gente poder falar. Vamos lá. Santos e Vasco se enfrentam neste domingo às 4 horas da tarde, dia de fazer um churrasco, curtir com a família. Se Deus quiser, o Vascão vai trazer essa felicidade também pra gente. A TV Globo e o Premier transmitem, tá? Então, pra quem pergunta sempre aí, João, aonde vai passar a partida e tudo mais, vai passar tanto no Premier, canal fechado, e tanto na Globo. Então fiquem ligados nesses dois canais, tá? O Santos, pessoal, tenta emplacar a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e se afastar da zona de rebaixamento. O Santos venceu 2 partidas por agora, né? Então, querendo ou não, tá com resultado positivo por agora. Já o Vasco não. Já o Vasco precisa pontuar fora de casa para não se complicar ainda mais na briga contra o rebaixamento. A equipe comandada por Fernando Diniz tem 16 pontos e no mesmo está em 17º colocado. A primeira posição no Z4, o time não vence no Brasileirão há 5 rodadas. A última vitória foi antes da pausa para o Mundial de Clubes, né? Sobre o São Paulo no Morumbi. Então, ponto pelo menos importante. E neste domingo não vai contar com o artilheiro Pablo Verratti, que recebeu o 3º cartão amarelo na rodada passada e está suspenso. Onde assistir ao vivo, TV Globo e também Premier, tá? Exceto Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que não vai passar o jogo do Vasco contra o Santos, tá ok? Bom, vamos falar um pouco sobre a provável escalação do Santos, depois a gente vai colocar do Vasco pra gente debater mais um pouco. Do Santos, pessoal, o técnico Kleber Xavier deverá manter a base do time que venceu o Cruzeiro no último domingo. Existe a possibilidade do treinador ter o retorno do zagueiro Luan Pérez. Luan Pérez que um tempo atrás foi especulado no Vasco, vocês lembram disso, né? Que durante a semana se recuperou de um edema no pé esquerdo. O desfalque fica por conta do zagueiro João Basso, tá? Então vamos lá. Provável escalação do Santos para a partida de logo mais. No gol, Gabriel Brazão. Dupla de zaga, Luan Pérez e Luizão. Lateral direito, Mike, ex-Palmeiras. Lateral esquerdo, Souza, tá? Dupla de volante, Gabriel Bom Tempo, bom jogador esse moleque, tá? Zé Rafael, ex-Palmeiras também. Ponta direita, Barreal. Neymar Júnior no meio campo. Ponta esquerda, Guilherme. E o centroavante, Tiquinho Soares. Aqui a gente, obviamente, né, tem que ficar de olho no Neymar, porque, querendo ou não, não é o mesmo Neymar, logicamente, do Barcelona e tudo mais, mas é um Neymar que faz total diferença nesse time do Santos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o Neymar, com o Guilherme também é bastante perigoso, o próprio Tiquinho é um excelente centroavante, então dê mole pra ele, cara, ele vai fazer o gol, tá? Vamos lá pro Vasco da Gama, provável escalação do Vasco. Vasco, técnico Fernando Diniz. No Vasco, a grande dúvida é: quem vai substituir Pablo Verratti? Verratti que está suspenso para a partida de hoje. Diniz tem algumas opções, como escalar David, Ryan ou até mesmo o garoto GB na função. O treinador também não contará com o João Vitor, tá? Olha aí, graças a Deus que esta semana foi negociado com o CSKA Moscou da Rússia e não atua mais pelo clube. Então vamos lá para a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. No gol, Léo Jardim. Dupla de zaga, Luiz Gustavo e Lucas Freitas. Então olha aí, ó, porque o João Vitor foi vendido ao CSKA Moscou, agora o Luiz Gustavo volta à titularidade. E também por quê? Porque o Maurício Lemos nem relacionado foi para a partida. Lateral direito, Paulo Henrique. Lateral esquerdo, Lucas Piton, perdão. Dupla de volante, Tietê e Hugo Moura. Meio campista, Felipe Coutinho. Então, Felipe Coutinho reencontrando o Neymar. Só que agora os dois são adversários, né? Os dois que jogaram por um bom tempo pela seleção brasileira juntos. Ponta direita, o menino Ryan, nossa joia. Espero que o Ryan faça um jogo iluminado no dia de hoje. Ponta esquerda, Nuno Moreira. E o centroavante, que vai substituir o Pablo Verratti,
provavelmente vai ser o David, o DVD. Isso mesmo, tá? Quem está fora da partida de hoje? Verratti está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo. Matheus Carvalho, volante, que tá com uma lesão, né, no joelho direito, perdão pelo barulho. E Adson, que tá no departamento médico, tá? Os pendurados, Jair e Paulinho. A arbitragem vai ser no jogo de hoje, pessoal. Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, tá? Árbitro assistente 1, Bruno Bochilha, do Paraná. Assistente 2, Thiago Americano Labessa, de Santa Catarina também. E o quarto árbitro vai ser o Denis da Silva Ribeiro Serafim, tá beleza? Esses são os árbitros da partida de hoje. E o VAR vai ser o Rodrigo de Alonso Ferreira, tá bom? Então, pra quem tem dúvida da arbitragem aí, vai ser essa para o jogo de hoje. Vasco contra o Santos, espero que não tenha nenhum problema aí em relação à arbitragem. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pessoal, a tabela, né, do Brasileirão. Deixa eu colocar aqui a classificação do Brasileirão, colocar na tela pra vocês aqui, pra vocês verem a situação do Vasco da Gama hoje, né, na tabela do Brasileirão, porque é um ponto importante pra gente poder falar. Vasco vencendo no jogo de hoje, tá? Pode sair na zona de rebaixamento, mas lembrando, o Vasco tem 3 jogos a menos comparado ao Vitória, tá? O Vitória tá com 20 jogos e 19 pontos, o Vasco tem 17. Então o Vasco tem 3 jogos a menos, com o jogo de hoje vai ficar com 2 jogos a menos, um dentro de casa contra o Bahia e o outro fora de casa contra o Juventude. São 2 jogos que o Vasco tem chance de vencer. Não é favorito, super favorito, mas tem a chance de vencer querendo ou não, tá beleza? Então é importante. Então aqui hoje, jogos importantes que a gente tem que ficar de olho no Atlético Mineiro contra o Grêmio, né? O Grêmio ali, se perder também fica bom pro Vasco da Gama, tá com 20 pontos o Grêmio, querendo ou não. Internacional e Flamengo vai ter também, Botafogo e Palmeiras e Mirassol e Cruzeiro vai ter no dia de amanhã também, beleza? Que não nos preocupa tanto. Os jogos de ontem, Vitória de Juventude, empate foi 1000 maravilhas e Sport contra São Paulo também foi muito bom, beleza? Então, é mais ou menos isso. Deixa eu só respondendo uma mensagem aqui importante. Então é isso, tá, pessoal? O vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Coloca, tá? Coloca aqui embaixo o seu placar da partida de hoje. Se inscreve no canal que é muito importante. Ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Divulga pra mais pessoas a nossa provável escalação. E hoje talvez vai ter nosso pós-jogo aqui no nosso canal, aquela nossa live. E se o Vasco vencer, vocês já sabem que vai ter a reação dos santistas revoltados. Reações também dos flamenguistas, beleza? Tamo junto, pessoal, abraço a todos, fiquem todos com Deus, hypem esse vídeo, se inscreve no canal, coloca aqui embaixo o seu placar para a partida de hoje, porque é super importante. Tamo junto? É isso, abraço a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas. Vitória do Vascão hoje meu placar é 2-1 Vasco, vai sempre tomar aquele gol, eu colocar gol do Ryan e gol do Nuno Moreira. Vamos lá, é isso, tá? E o gol dos caras lá vai ser do Neymar, porque é o cara diferenciado do time deles. Tamo junto, pessoal. Saudações vascaínas.